Neste blog quero partilhar pontos e realizações sobre discussões, especialmente discussões entre casais, que têm a ver com aquele momento em que as emoções vêm ao de cima, em que se dizem coisas que não se quer dizer ou que a mente simplesmente está imparável e acabamos por trazer coisas do passado que não nos beneficiam e que acaba por criar mais confusão na relação. E eu tenho-me percebido dessas relações com base na minha experiência passada, mas também aquilo que eu vejo, que são quase como algo que nós aceitamos na nossa sociedade e nas nossas relações como sendo parte do nosso relacionamento. É como se não conseguíssemos viver sem essas discussões. E eu agora vejo, ao viver a minha nova relação, o novo tipo de relação que eu desenvolvi com o meu marido, que não tem necessariamente de ser assim, e que é da nossa responsabilidade a percebermos porque é que as discussões ocorrem, o que é que está por trás disso e o que é preciso fazer para se evitar, de modo a próxima vez conseguirmos prevenir e não deixarmos que as coisas tomem maior gravidade. Tanto a voz aumenta ou simplesmente há aquele quase uma chuva de emoções, nem conseguimos explicar, em que sentimos quase estes sentimentos presos dentro de nós, em que há enormes reações, em que a única coisa que nos apetece fazer é sair dali, não conseguimos enfrentar sequer o outro, não nos conseguimos enfrentar a nós mesmos e ficamos quase stuck, ficamos parados, petrificados também, especialmente aquelas pessoas que não conseguem lidar com as discussões tão bem, ou responder à altura do outro parceiro. E sobre as respostas, o que eu noto nas discussões é que acaba por ser muito uma dança do ego, a ver quem é que consegue sair por cima, quem é que consegue ter a última palavra e quase que vencer a discussão. Mas eu acho que, na minha perspectiva, não há vencedores. Ambos e toda a gente que está envolvida nessa discussão está a perder uma oportunidade enorme de se conhecer a si próprio, de conhecer-se no sentido de perceber quais são as emoções que eu estou a participar, porque é que eu continuo a alimentar estes sentimentos todos dentro de mim que não me estão a beneficiar. E é também uma perda e uma derrota para o próprio casal, porque nós conseguimos fazer melhor enquanto pessoas, enquanto seres humanos, conseguimos criar relações que são de cooperação em vez de ser relações de separação e de estarmos constantemente quase a passar a batata quente, a querer vencer uma batalha que, a meu ver, não tem de existir. E então eu quero imenso trazer estes pontos à nossa discussão, especialmente na sociedade portuguesa, em que eu vejo que a nossa experiência é de crescer a vermos os nossos pais a discutir. Há sempre qualquer coisa que não se concorda, ou depois os tons de voz aumentam e as pessoas vão para estas fricções pessoais, quase umas lutas, e afeta toda a gente, especialmente as crianças à nossa volta, mas afeta também a maneira como nós lidamos com os problemas, em que em vez de os enfrentarmos de uma forma calma, assertiva, em senso comum, vamos para o lado das emoções, que é o da reação, o de querer falar mais alto, o de querer mostrar algo que não tem de ser assim, que não temos de estar em constante competição uns com os outros. E a meu ver, e agora também junto o João à conversa, os relacionamentos entre casais e o potencial que nós temos quando há algo que nós estamos em desacordo é enorme. Apesar de custar no momento em que há esse desacordo e que estamos a tentar perceber porquê, o que é que está por trás, qual é que é a bagagem que cada um de nós traz em relação à tal situação que estamos a discutir e como é que podemos fazer as coisas de maneira diferente, mais práticas, mas isso tudo é um processo que é enorme e que tem imensos benefícios para nós enquanto indivíduos e enquanto casais para conseguirmos criar soluções na nossa vida. Portanto, há vantagens em perceber as discussões e deixar de participar nelas num ponto de luta, que é o que atualmente se vê muito. Uma coisa que eu gostava de dizer para tomarem atenção é em como as emoções, ou seja, quando o casal está a conversar e a conversa começa-se a tornar numa discussão, como as emoções vêm assim ao de cima rapidamente. Repara que tu não decides ficar emocional,
a emoção vem por si naturalmente. Automático. Exato, porque foste programado para reagir desta forma, porque viste os teus pais a fazer o mesmo. Ou seja, como desde uma tenra idade, que mesmo quando bebé, desde os 0 até 1, 2, 3 anos, durante esse período em que os pais pensam que as crianças não estão a perceber e que lá por não perceberem a linguagem eles percebem a energia que existe entre o casal, eles não só percebem a energia, quer dizer, eles não percebem a energia. A energia é feita, é programada, é impressa no corpo e na mente da criança e depois mais tarde é expressa. Portanto, e é expressa de uma forma automática e é por isso que tu não controlas muitas vezes as emoções, elas vêm aos de cima e depois tu dizes, não consegui controlar as minhas emoções. Depois é o arrependimento também. Portanto, vê como tu não és a pessoa que está em controle sobre as tuas emoções, é algo que está dentro de ti que aparentemente vem assim do nada. Ou seja, tu podes parar, podes conseguir... Através de respiração, por exemplo. Exato, requer todo um processo de analisares quem tu és e aquilo que tens permitido dentro de ti ao longo de todos estes anos e de como identificares quais são os triggers, ou seja, o que é que aciona certas emoções, o porquê é que certas palavras, certos atos, certos olhares, certo isto, certo aquilo, certas coisas que o outro faz, certas coisas que tu fazes, ou até pode ser uma irritação, existe sempre uma irritação dentro de ti, tu não sabes bem porquê, mas qualquer coisinha dispara logo toda a emoção. E que até pode ser algo que não tem nada a ver com a relação, tenha sido um dia chato no trabalho e de repente uma conversa que tenha sido desagrado de um de nós venha disputar essa energia, venha ao de cima. Então é importante haver de comunicar e perceber, ok, de onde é que isso vem, Primeiro que emoção é que é. Identifica quais são, como as emoções vêm ao de cima tão facilmente e se não te dedicares a parar isso vai sempre acontecer e depois acabas por te aceitar como tal. Sim. E depois o casal, portanto, se os dois fizeram o mesmo, tipo, eu sou assim, é assim que eu reajo, depois a relação só tem duas saídas. Ou os dois aceitam a treta um do outro e tipo, pronto, ignoram ou tipo discutem e depois cagam e andam. E vai voltar a acontecer. Há outras pressões que mantêm o casal junto, especialmente dinheiro, porque há falta de dinheiro e é mais seguro eu estar com o meu parceiro do que agora acabar a relação. Ou a relação continua nesse aspecto, ou então a relação acaba, porque não é funcional. E é possível ainda uma terceira opção, claro que é melhor, que é de tentar resolver a situação, ou seja, ajudarem-se um ao outro a identificar essas emoções que não estão a ser benéficas, especialmente para ti como indivíduo, sozinho, que estás a lidar com isso, e que através destas discussões vêm ao de cima e acaba por ser quase uma chave para tu te conheceres melhor. E depois da próxima vez que reconheceres que isso vem de cima, imagina a raiva ou o nervosismo, já conheces esse padrão e vai ser muito mais fácil parares também de projetar no outro, ou culpar o outro, ou depois destes mecanismos de defesa que muitas vezes acontecem nestas discussões. Ok, se tiveres perguntas, entra em contacto connosco e até ao próximo vlog. Obrigada por nos ouvirem.